De uma entrevista para outra, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, está conosco aqui na Rádio Bandeirantes para falar com os nossos ouvintes aí sobre essas mudanças no governo, sobre orçamento, questões que estão na ordem do dia. Senador, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Como é que vai ficar essa questão do orçamento, hein? O governo vai vetar emendas parlamentares, vai arrumar algum jeito para pagar essa conta? Bom dia para o senhor. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Gente, da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês, Pedro, Cláudio, Thaís. Hoje é um dia importante, tem reuniões marcadas à tarde com o presidente e diversos ministros para construir uma solução para essa situação do orçamento da União de 2021. Também vamos ter uma reunião com os líderes do Congresso, líderes da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional e os presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira da Câmara, para que a gente possa encontrar uma saída acordada para essa situação. Eu acho que é importante destacar em relação à questão do orçamento, de que todos os procedimentos que foram adotados pelo senador Márcio Bittar foi de amplo conhecimento tanto das lideranças no Congresso como também da equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a grande polêmica é se poderia ou não reduzir as despesas obrigatórias, sobretudo a chamada despesa previdenciária. E é importante lembrar que no ano passado, na execução do orçamento de 2020, houve também uma superestimativa da despesa previdenciária, da ordem de 1,76%, que correspondeu aproximadamente a 12 bilhões de reais. O relator Márcio Bittar, no orçamento desse ano, ele também reestimou a despesa previdenciária no mesmo percentual do que ocorreu no ano passado, que dá uma redução de 13 bilhões e meio, e que foi o que ele fez para poder acomodar as demandas do Congresso Nacional. Portanto, essa é uma discussão que está sendo feita pelas áreas técnicas, pelas áreas jurídicas, para saber da correção ou não de se reestimar a despesa previdenciária. Mas eu quero trazer aqui essa palavra de que a decisão do relator Márcio Bittar foi em cima do que ocorreu o ano passado. E mais, se pegarmos o comportamento da despesa previdenciária deste ano, de janeiro até março, e projetarmos para todo o ano corrente, nós vamos verificar que a despesa ela vai chegar a aproximadamente 705 bilhões, diferente do que foi encaminhado pelo governo quando o envio do projeto de lei orçamentária anual. Portanto, essa é uma discussão que tem que ser feita sem paixões, sem tecnicismos, no sentido de encontrar uma solução que seja a adequada, no sentido de conciliar tanto os interesses do Poder Executivo como também as demandas legítimas do Congresso Nacional. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O que a gente não entendeu ainda, o que é que aconteceu, né? Porque o que se verificou é que o Congresso, com atraso, são 4 meses de atraso, então estamos no 4º mês do ano e até agora não temos orçamento aprovado, né? E aí, tudo bem, eu não quero nem examinar o que levou a essa situação, mas o que o Congresso produziu em termos de orçamento foi como é que eu diria, um Frankenstein, né? E o que é que aconteceu? O governo perdeu a mão, o governo não conseguiu se comunicar adequadamente com o Congresso resolveu passar a perna, resolveu estabelecer ou criar pegadinhas para, eventualmente, armadilhas, né, para atingir o presidente da República no segundo semestre, quando o país ficaria praticamente ingovernável com esse orçamento aprovado. Enfim, o que é que aconteceu? Por que chegou a esse ponto? Na realidade, Cláudio, não existe essa confrontação do ponto de vista do Congresso querer inviabilizar a execução orçamentária. O que se discute é o nível de atendimento das demandas do Congresso Nacional para poder viabilizar a construção de obras que estão em andamento ou o início de novas obras, que são demandas que estão colocadas dentro do Ministério de Infraestrutura, dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional, e nós estamos falando aí de pavimentação de ruas, de saneamento, estamos falando aí de estradas, de recuperação da malha
rodoviária federal, portanto, são todas obras importantes e que geram emprego. O que temos é uma limitação pela lei do teto do gasto público e é preciso conciliar as despesas obrigatórias, porque essas são mandatórias. As despesas obrigatórias atingem quase 93% da receita total disponível para gasto e nós temos apenas 7% de toda a receita da União para atender o que chamamos das despesas discricionárias, que é o atendimento corrente e normal de todos os ministérios, emissão de passaportes, documentação, enfim, custeio da máquina, energia, gasolina, a manutenção dos ministérios, né? Então, é um espaço muito pequeno em função da obediência à lei do teto do gasto público, que é a âncora fiscal que foi introduzida ainda no governo do Michel Temer, que o Congresso quer cumprir. Agora, a outra discussão, Cláudio, que é importante colocar para os ouvintes que estão nos acompanhando, é que o ano passado o governo brasileiro ele fez um esforço fiscal muito grande, de mais de 600 bilhões de reais, fora do teto do gasto, com despesas extraordinárias que foram bancadas através de lançamento de títulos da dívida pública, para pagar o auxílio emergencial, foram quase 300 bilhões, para poder bancar programas de financiamento, como a folha de pagamento, como os recursos do Pronamp, para pagar o benefício emergencial. As empresas que reduziram os salários dos seus servidores tiveram uma contrapartida do governo federal complementando esse salário. Portanto, ao somar todas essas despesas, apoio aos estados, a municípios na área da saúde, nós chegamos a 600 bilhões fora do teto. Qual é a discussão agora? Nós estamos numa segunda onda, nós estamos com demandas muito grandes na ponta para a continuidade desses programas. Agora mesmo o benefício emergencial vai demandar 10 bilhões de reais e nós não temos como colocar isso no orçamento. Portanto, nós temos de novo que repetir o mesmo protocolo que foi usado o ano passado. E essa é uma questão que termina se comunicando com a discussão sobre o orçamento, que é as despesas ordinárias do governo, que vão fazer face ao nível de investimento do governo. Então, essa é uma discussão que eu tenho muita esperança e confiança que, eliminados os ruídos e as versões de um lado e de outro, nós vamos chegar a um entendimento que vai atender às necessidades do governo de fazer de forma correta a execução do orçamento e, do outro lado, as preocupações do Congresso Nacional de não faltar recursos para também animar a economia, gerar emprego e gerar renda. Senador Fernando Bezerra Coelho, obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, senador. Muito obrigado. Rede Bandeirantes de Rádio.